Nós vamos ouvir alguns trechos de música e tentar perceber o que é que essas músicas causam na gente. E algumas delas eu vou explicar o que ela faz antes, a gente vai ficar sugestionado, né, do que a música faz. Mas, em síntese, nós vamos entender um pouco como que se estuda a música, como que ela faz, o efeito que ela faz no corpo da gente. Algumas das maneiras de se estudar isso, tá? Vamos lá, onde é isso? Isso é a Chica. Quem? A Chica? Não. Não. É uma igreja. Quem falou? Acertou. Hã? Não, não é Paraty. É uma igreja gótica. Aqui do lado tem um colégio muito famoso que pegou fogo na década de 60. Isso. Catas Altas. Santuário do Caraça. Perto de Belo Horizonte. É. Não. É linda. Maravilhosa. Ela é simples por dentro, mas ela é muito bonita. Muito bonita. Oi, gente. Quase. Então a gente vai se permitindo aí deixar que esses estímulos visuais inicialmente vão preenchendo a gente. Vale a pena conhecer. Aqui ainda tem algumas coisas que sobraram do incêndio da escola. E entre eles tem livros do século XVI. Livros maravilhosos. Então, Catas Altas, Santuário do Caraça, tem muita coisa para fazer lá no Caraça. E aí? O que é isso? Clássico. Parece Florença. Parece Verona. Castelo de San Angelo? Isso. Castelo de San Angelo. Aqui é o rio Tevere, o rio Tibre, tá? E aqui nós estamos aí numa janelinha, ou pelo menos tendo a vista da janelinha, onde ficou preso o Conde Cagliostro. Conde Cagliostro foi uma figura muito importante e ficou preso pela igreja aqui. Primeiro ficou preso perto do Panteão, depois veio para cá e ficou numa cela aqui durante muito tempo, porque durante o período da Revolução Francesa ele tinha, segundo se fala, ligações com a maçonaria. Então ele ficou preso um bom tempo aqui. Espíritos e anjos e demônios ficaram presos aí. Do Dan Brown. Beleza. E aí, onde é? Difícil, né? Está na cara, né? Toscana. Vamos nos impregnando aí. Eu já mostrei essa foto, mas muita gente não vai lembrar. E aí, onde é isso? Rio Grande do Sul, Eu lembro. Canadá, poderia ser Genebra. Pode ser. Genebra fica assim, ó, por pertinho. Assim é o inverno em Assis. Tá? Essa pontinha aqui é a igreja em Santa Maria degli Angeli, onde fica a Porciúncula, que é o local principal, é adorado por Francisco. E aqui nós estamos nos muros de Assis, olhando o pôr do sol. É exatamente assim, essa foto não tem filtro. Boa, né? Nem gostei. A gente está aqui nos muros. Por isso que aparece no filme ele descendo numa neblina, né, bem forte. Aquilo que a gente vê, por exemplo, em Irmão Sol e Irmã Lua, que tem aquelas neblinas, né? Porque no inverno a parte baixa, Assis fica fora dessa neblina, fica acima. Mas as partes baixas, Rivo Torto, Santa Maria degli Angeli, Bastião, Úmbria, ficam todas nessa névoa, assim, durante o inverno. Várias cidades da Europa. Várias ficam assim, né? Esse colchão de neve. Não é esse, é um colchão. Sim. Aí você atravessa de novo. Aí você atravessa e vê aquele sol maravilhoso. Como é essa? Muito bem. Então vamos lá. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe para a gente saber como é que se estuda um pouquinho a música, efeitos fisiológicos, dos sons e das músicas. A gente vai se ater a dois estudos desses aqui. Um deles é esse aqui, ó, música interativa, tá? A gente pode ouvir música e gostar dela.
A gente pode ouvir a música e não gostar. Ela não vai deixar de ser música por causa disso. Ela pode fazer bem a gente. Vou dar um exemplo. Eu gosto de bossa nova, mas não tem muita coisa a ver com a música do final do século XIX, início do século XX, no Brasil, por exemplo, o surgimento do lungu e algumas coisas dançadas, mas isso é de cada um, é gosto. E a música pode fazer em você efeitos sem pedir licença. Nós vamos ver um trechinho, vamos ver algumas orquestras tocando, e vamos ver um trechinho de uma música que ela até é legal, bacana de ouvir, ela é bastante sanguínea, toda alegrinha, e a gente não tem ideia de que aquela música foi estudada e foi detectado que ela reduz a frequência de convulsões em crianças. E a gente vai achar que pelo andamento, pela estrutura dela, você fala, mas essa música parece que vai dar convulsão em alguém. E ela, na verdade, diminui a frequência de convulsões. Então, esse estudo aqui marcou uma época da ciência e da música. Por quê? Porque o pessoal utilizou primeiro sons e foi fazendo modificações desses padrões de exposição da pessoa aos sons. Primeiro, sem contexto. Então, não eram músicas, eram sons com frequências específicas e fazia uma série de medições em parâmetros biológicos, tá bom? Então, vamos entender mais como faz. Outro tipo de estudo bacana que foi feito foi esse daqui, olha. Existe até uma coisa que circula aí pela internet que infelizmente não é bem aquilo. O pessoal falou que tem uma música de Beethoven que mata células cancerosas, foi estudado no Rio de Janeiro até, mas não é assim que funciona. Mas existem sons realmente que modulam a proliferação, agora mais do que a proliferação, ou seja, a multiplicação celular, a diferenciação em modelos celulares. E é aqui que a gente vai se ater do ponto de vista espiritual. Porque a multiplicação celular, ela vai acontecer de forma diferente, dependendo do órgão, do sistema, mas ela tem a capacidade de gerar células novas com determinadas funções, ou eu posso fazer uma intervenção nessas funções, tá? Salve aí. Senta aqui. Senta aqui, Aisha. Aqui, ó, tem lugar. Vem cá, Luca, né? Tudo bem? Então, se eu der um estímulo musical sonoro, falando musical, porque nós vamos tentar utilizar música como uma estrutura sonora mais complexa, que tem a capacidade de fazer não só esses efeitos fisiológicos diretos, mas atuar em vários níveis de complexidade no corpo da gente, tá bom? Então, o pessoal estuda sons, padrões sonoros, padrões rítmicos e vê o que acontece no organismo. Atualmente tem um grupo estudando uma coisa bem fácil de estudar, que músicas causam variações em uma partezinha do eletrocardiograma da pessoa. Mas não é diferente de frequência cardíaca. Por exemplo, se eu escutar uma música do tipo Enya, do tipo New Age, provavelmente eu vou reduzir a minha frequência cardíaca. Joia! Isso aí a gente já sabe, então a gente tem que avançar um pouquinho mais. Então, que tipo de música faz uma variação do momento em que o coração está se recuperando da batida? Ele bate e quando ele relaxa para encher de sangue de novo, tem sons e músicas que interferem no tempo dessa recuperação. Olha que coisa curiosa. É assim que a gente vai estudando e sabendo que uma determinada planta apresenta uma substância que tem um efeito no corpo da gente. E a gente depois vai vendo que dose daquela substância é que vai causar aquele efeito. Então, o pessoal começou a estudar taxa respiratória, tá? Marcadores de excitação. Essa atividade eletrodermal aqui é uma das coisas mais usadas para se estudar música.
mas ela tem um viés aí. Tem música que te arrepia? Tem, todo mundo tem. Tá? E se aquela música te arrepia, ela já vai gerar um efeito elétrico na sua pele, tá? Causando esse pump, essa ereção dos pelos. Então, esse tipo de marcador, ele está sujeito a eu usar a minha memória para um padrão de música que eu conheço, que me faz arrepiar, que me faz entrar em êxtase, que me faz sentir muito bem, ter um frisson. Então esse é um marcador que atualmente já não se está usando tanto, porque só da gente falar e pensar na música que a gente se arrepia, provavelmente alguns de nós estão ficando meio arrepiados. Eu estou ficando. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Escutem a trilha sonora do filme Fernão Capelo Gaivota. Assistiram esse filme? Escutem a trilha sonora do filme. Tá? A história já é maravilhosa por si e escrita por um aviador chamado Richard Bach, que fez, entre outras obras, Longe é um Lugar que Não Existe. Eu tive muita raiva desse autor quando eu li Longe é um Lugar que Não Existe. Só na cabeça dele. E quando você tem saudade, esse longe é muito mais longe. Então, apesar de ele ter escrito dessa forma, a gente consegue entender o conceito. E muitas das coisas ele escreveu enquanto estava voando. Ideias que ele teve. Entre elas, Fernão Capelo Gaivota. Só um parênteses. Uma certa feita, eu estava à toa na vida, em São Paulo, nos horários de um congresso, os horários livres no congresso, estava tendo uma Bienal do Livro. Na época era lá no Tietê, sei lá onde era. E eu fui nessa Bienal e tinha vários autores dando autógrafo. E aí eu vi um monte de... Estava Paulo Coelho, na época do Alquimista, um monte de gente lá. E aí eu vi um monte de gente indo numa banquinha lá para pedir autógrafo para um velhinho meio careca, uma barbinha mal feita. E eu olhei de longe e falei, o que esse velhinho tem a ver, né? Aí eu olhei de novo, eu já tinha visto a foto daquele velhinho. Aí o meu coração parou por uns instantes. Era Richard Bach. E aí eu tinha que fazer alguma coisa para conversar com aquele homem. Então eu entrei em algum lugar que tinha ali para comprar um livro que eu já tinha, para ele poder escrever alguma coisa. Foi a primeira vez na vida que eu vi que você tem uma certa idolatria, que você tem uma certa veneração. Então eu cheguei para ele e falei, Mr. Bach, né? Aí falei para ele que eu gostava muito das obras dele. E aí ele fez uma pergunta chave para mim: que livro você gostou mais? Mas, para surpresa dele, eu tinha lido todos os livros dele, absolutamente todos. Então eu comentei alguma coisa sobre o livro dos homens, e aí eu tinha de alguém. E aquilo ficou muito marcado para mim. Quando eu assisti ao filme Fernão Capelo Gaivota, que foi depois, e a trilha sonora do filme é tão impactante, embora ela seja cantada, e você vai ouvindo trechos do livro de forma musical, aquilo vai criando uma memória muito profunda, tá? Então eu estou comentando isso porque essa é uma das maneiras da gente estudar a música. É do ponto de vista psicológico, quando ela já gerou padrões na sua memória, tá? Então a gente tenta estudar e isolar marcadores para saber o que a música faz. Atualmente estão estudando qual o tempo de resposta do relaxamento do músculo cardíaco se você escuta música indiana, se você escuta música pop americana, se você escuta música atonal árabe, e se você escuta uma música ocidental, geralmente se usa do período barroco ou do período clássico. Então é assim que a gente estuda e vê o que acontece. Porque a gente, por exemplo, aqui no Ocidente, não está habituado com música atonal, em que aqueles cantos orientais, ou do Meio Oriente, são coisas que parecem desafinações. Parece que a pessoa está cantando, mas ela não sabe direito cantar, então ela fica cantando umas coisas que estão desafinadas. Mas eles lá, talvez não sejam muito habituados com o padrão
rítmico de uma música folk, uma música popular americana, especialmente aí da década de 60 para cá. Então a gente vai estudando detalhes para a gente ver o que a música faz, tá bom? Então aqui são exemplos, aqui são exemplos de músicas, de desenhos, de padrões sonoros que fizeram efetivamente a frequência respiratória diminuir. Então, se você usa música, especialmente com uma estrutura musical chamada ostinato, que seria um obstinado, um teimoso, em que você tem a repetição de padrões, essa repetição leva a uma diminuição da frequência respiratória. Quando vocês estão meditando e fazem mantras, e vocês vão repetindo os mantras, o mantra, ao lado do seu conteúdo espiritual, ou do seu contexto, a repetição do mantra conduz a uma diminuição da frequência respiratória naturalmente. Então eu uso uma música que depois gera um círculo vicioso, diminui a frequência respiratória. Ao diminuir a minha frequência respiratória, eu aumento a minha oxigenação. Está vendo onde a meditação é capaz de levar fisiologicamente? Então a música da meditação é de fato muito importante. Se a gente souber usá-la, a gente vai alcançar respostas na meditação com mais brevidade, com mais intensidade, talvez com mais profundidade. Está claro aqui? Está dando para acompanhar? Beleza. Tá bom. Então, tá bom. E um dos estudos mais interessantes foi usando uma certa composição, K448 de Mozart, que é um concerto para 2 pianos, muito alegrinho. E por que a pessoa começou a usar muito Mozart? Eu não lembro se foi na década de 80, surgiu um livro chamado Efeito Mozart. Algumas pessoas talvez tenham ouvido falar. Tem bastante coisa ali que não é. E tem muita coisa que é. Ali houve uma tentativa de compilar estudos mostrando que Mozart realmente atua, tem efeitos na nossa vida. Então, algumas peças foram estudadas para melhorar a concentração, outras peças foram estudadas para ver se havia uma diminuição de estados de ansiedade. Muita coisa foi estudada. Algumas, o pessoal chegou a um resultado muito para bom. Bebê também, né? Para pôr para bebê. Os bebês. Naquela época que surgiu esse efeito Mozart, a minha irmã estava grávida. E eu me lembro de ter feito um CD com várias músicas de Mozart, conforme estavam naqueles estudos, para ela ouvir e para ela pegar um fone de ouvido e encostar na barriga, enquanto o Kalel estava vindo aí. E o que foi interessante foi que depois que o Kalel nasceu, quando ele estava chorando muito com cólica, alguma coisa assim, ela colocava o CD com as músicas de Mozart e ele parava de chorar para prestar atenção. Não é que ele estava reconhecendo Mozart ou diferenciando de outro compositor, mas ele estava diante de um padrão que ele já tinha escutado, não da maneira como a gente escuta. Tá? Volto a sugerir, quem tiver a oportunidade, vá ao Museu da Música em Viena e coloque-se na sala do útero, onde existe um útero de plástico, mas você fica perto do útero e nas caixas de som estão sendo colocados áudios de tudo quanto é ruído que o bebê escuta enquanto está na barriga da mãe. Primeiro e principal ruído que a criança escuta: o coração da mãe, os intestinos da mãe, os pulmões da mãe, ruídos do caminhar da mãe, principalmente se ela estiver de salto. Quando foi feito isso para eles, mulheres que usam salto mais duros. Então toda essa sorte de ruído vai chegando para o bebê enquanto ele está crescendo na barriga da mãe. E as músicas que a mãe escuta chegam de 2 maneiras para o bebê. É óbvio que não vai chegar pela audição através do ar, como a gente está ouvindo agora, tá bem? O bebê está dentro de um meio líquido, envolto em uma bolha que é o útero, com atrito do sangue nos vasos sanguíneos, toda essa sorte de ruídos acontecendo simultaneamente.
e ao mesmo tempo a mãe, que está conectada ao feto pela glândula pineal, lembra-se disso? Essa mãe vai passar esses impulsos para o filho. Olha a importância do que a mulher escuta quando está grávida. Tá bom? Ok? Joia. Então esse estudo foi feito com essa peça de Mozart e os resultados encontrados realmente mostraram várias modificações de padrões biológicos. Para saber que não era uma coisa que, por exemplo, se a mãe já conhecesse essa peça de Mozart, óbvio que aquilo já tinha um efeito por uma sugestão. Se ela não conhecia conscientemente, mas ela já tinha ouvido, ela tem uma memória daquele padrão musical. Então o pessoal fez modificações, principalmente no tempo original da peça. Foi tocada a peça normal, depois ela foi tocada de forma acelerada, depois ela foi tocada de forma ralentada, e o tempo original parece ter uma interferência. Então, das 3 formas de se utilizar a música, no seu tempo normal, ela teve resultados mais consistentes, diminuindo a frequência de crises convulsivas em crianças. Ó. Aqui foi um dos estudos mais interessantes. Crianças já com epilepsia, há uma tendência a diminuir essas crises, esses ictus, durante o tempo que se... Não só no tempo que se está ouvindo música, mas o tempo em que ela foi exposta. E se chegou a um parâmetro interessante. Quando a criança ouvia essa música diariamente, ela em 3 meses reduziu a frequência de crises convulsivas, especialmente as crises parciais complexas, que não havia um comprometimento motor tão grande, mas sim crises de ausência ou crises em que elas ficaram semiconscientes. Tudo bem? Deu para acompanhar? Oi. Tem tudo a ver. 2 grandes autores que pesquisaram música e memória, ou música e psique, música e cognição, são Oliver Sacks, que foi um neurologista. A vida tem ironias muito interessantes. Oliver Sacks era um neurologista, estudou profundamente a música na neurologia, especialmente em pacientes com tumor cerebral. Do que ele morreu? Tumor cerebral. E a outra pesquisadora, uma canadense, chamada Isabelle Pérez, que estudou Pérez. Ela fez vários artigos. Há décadas ela estuda o efeito da música no cérebro, especialmente na parte cognitiva, mas também em parâmetros fisiológicos convencionais. Existe um grupo internacional chamado Music and Memory, em que eles usam protocolos para ajudar talvez não a recuperação, mas ajudar a qualidade, melhorar a qualidade de vida em pacientes com Alzheimer. Então. Mas usando, não é uma música específica. Sim. Esse resultado eu não me recordo de ter encontrado cientificamente. Uma música que recupera a memória. Eu não vi nada nesse sentido. Mas, se você usar para uma pessoa que tem demência em geral, músicas que ela ouvia na juventude, especialmente com os cantores ou a versão que ela ouvia, associar isso com outras coisas que ela ouvia na época, programas de rádio, novela de rádio, então você modificando, colocando padrões auditivos musicais e não musicais, tem resultados consistentes no retorno de certos fragmentos de memória atual, inclusive na melhoria da qualidade de vida junto à família. Tá?
tem muitas coisas, é um universo para a gente explorar. Então eu vou colocar alguns trechinhos de música para a gente sentir o que faz com a gente, tá bom? E músicas que foram usadas em estudos científicos. Primeiro, essa que foi usada para modificar padrões de epilepsia em crianças. E pode parecer interessante demais essa música. Será que eu sei? Ah, é aquela. Murilo, o que é o K448? É o código dessa música. Alguns autores da sua obra foi numerada conforme a cronologia, quando ela foi composta. Então, por exemplo, Bach, eles usam BWV e o número da obra conforme a cronologia. Em Mozart se utiliza K, tá? Às vezes se utiliza também o nome opus, que seria obra. Opus número tal, obra número tal. Então em Mozart, as obras de Mozart são catalogadas dessa forma aí, tá bem? Foram mais de 600. Tem. 326, né? Mozart, acho. Uma coisa assim. Quantas obras de Mozart compôs? Pois é. Então eu vi um trechinho de algumas peças. Essa aqui, então, não é que quando a gente tem epilepsia vai melhorar, mas sim. Então se a gente tem epilepsia, por exemplo, pode se beneficiar disso. Olha que curioso, a gente pode achar que como é que uma música rapidinha como essa vai diminuir uma estimulação cerebral que já está em excesso? Porque não é gostando ou não gostando. O cérebro vai se sincronizando com essa frequência, com esse andamento e depois reduz a estimulação em certos núcleos que estão hiperestimulados, reduzindo a frequência das convulsões. Vamos ver outro trechinho? Fica só água na boca. Daniel Barenboim e Marta Alves. Agora aqui, se eu não me engano, é uma peça de Mahler. Se eu coloquei na sequência certa, é uma peça de Mahler que traz a pessoa que escuta um frisson, um êxtase. Embora seja uma obra profundamente melancólica. Deixa eu ver se é essa mesmo que eu fiz agora. Eu vou colocar só um trecho dela porque ela é bem down, tá? Mas ela leva pessoas porque o cérebro interpreta padrões paralelamente ao nosso rosto, tá bom? Vocês perceberam como tem bastante dissonância? Olha que coisa estranha, a música parece que tem muita dissonância, os acordes muito irregulares, mas o cérebro interpreta de forma diferente, tá bom? Essa terceira acho que é um concerto para 2 violinos de Bach, que foi usada para diminuir a frequência respiratória. Um trechinho que é o último que eu vou colocar inteiro. Então,
se sintonizava com o temperamento sanguíneo, super alegrinha de Mozart, 2 pianos. A segunda, bastante melancólica. A terceira, uma música colérica. Até o violinista está imprimindo um certo ritmo. Tá? Olha que interessante. E aí a gente junta tudo isso e lembra uma figurinha muito curiosa aqui, ó. Dante Alighieri, tá? Dante Alighieri, que é considerado o pai da língua italiana e da literatura italiana, escreveu sua obra mais famosa, que é a Divina Comédia, em que Dante transita por 3 esferas da sua evolução: pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Tá? Assim como Dante, Michelangelo também fazia coisas interessantes de pegar os seus desafetos e tentar dar uma exposição pública aos seus desafetos. Michelangelo, lá naquela Sistina, onde tem todo o juízo final, ele pegou o próprio Papa e alguns outros artistas e pessoas da política, e ele desenhava como o barqueiro do inferno, como as pessoas distorcidas. Ele põe o rosto dessas pessoas e botou aquilo para a eternidade. Dante, por exemplo, colocou como pessoas que eram sofredoras do inferno ou pessoas más alguns dos seus desafetos. Entre eles, Diane Schicchi, na história verdadeira, adulterou o documento da família da sua esposa, e quando o seu sogro faleceu, parte do dinheiro que viria para aquela família foi destinado a ele. Então ele fez uma falsificação de testamento. Dante eternizou Diane através de uma ópera. Quer dizer, Dante não. Puccini pegou essa parte do inferno da Divina Comédia de Dante, que é verdadeira, e colocou numa ópera. Puccini escreveu uma ópera chamada Diane Schicchi. E nessa parte existe uma área em que Lauretta, a filha dele, ela quer que parte do dinheiro que ficou para essa família de forma ilegal seja destinado à família de origem, aos Donati. Dante era apaixonado por Beatriz no começo e nunca pôde se casar com ela, casou com outra mulher. Tá? E aí, para deixar um pouco de dinheiro para essa família Donati, ele coloca então esse Schicchi como sendo um dos moradores do inferno. Puccini fez uma ópera, uma comédia, e parte dela ela destina a essa filha convencer o pai de que ele devia pegar esse dinheiro e doar para essa família Donati. E essa área é muito conhecida, muito famosa, nós vamos ver inteira, ela tem 1 minutinho só, depois tem uma no final. Mas sabendo desse contexto, vejam que interessante o que essa música agora causa na gente. Ela tem um nome muito conhecido, é O Papaizinho. Só que em italiano esse papaizinho, essa gíria, ela é O mio bambino caro.
assim, ela fala pro papai que ama o rapaz e que precisa doar o dinheiro para aquela família, que se o amor dela fosse desesperançoso, fosse em vão, ela prefere morrer. E aí ela convence, amolece o coração do papai. Então, vocês sabendo disso, a música passa a ter outro efeito na gente. Então, quando a gente sabe dessa história agora, a próxima vez que vocês forem escutar O Meu Bambino Caro, vai dar um arrepiado. Entende? Tá? Então, a gente colocou músicas relacionadas a temperamentos diferentes. E agora a gente vai colocar Adagio un po', conosco, só o segundo movimento. Concerto número 5 para piano de Beethoven. Beethoven compôs essa peça em homenagem ao arquiduque da Áustria, que era um cardeal, era seu amigo, era seu aluno e era seu patrono. Ele fomentava as artes e ele fazia muitos pedidos de música para Beethoven. E essa música foi composta num momento muito singular. Beethoven já estava com a audição absolutamente prejudicada e foi num período em que Viena estava sitiada pelos exércitos napoleônicos, na época das guerras napoleônicas. Beethoven volta a Viena depois de uma excursão e encontra Viena arrasada. E no local onde ele ia ficar hospedado, ficava próximo de um dos frontes em que havia muitos disparos de canhões. E Beethoven, já com a audição muito prejudicada, não quer que aquele barulho piore a sua doença. Então, ele se coloca no porão da casa onde estava hospedado e fica dias coberto com travesseiros para que o barulho dos canhões não piorasse a sua audição. E nessa semana, nesse período, ele compôs o 5º concerto para piano. Então nós vamos ouvir só o segundo movimento. Vocês imaginem Beethoven com todo o seu arquétipo holérico compondo algo dessa natureza. E uma música em que na estreia ele não pôde tocar, porque ele já não conseguiu ouvir mais. Então, na estreia da música, ele só pôde apreciar visualmente, tá bem? Então vamos ouvir um pedacinho. Eu vou botar um pedaço só. Esse pedaço, a música é mais longa, mas vale muito a pena. Também condução no Bernstein. Vale a pena apreciar sem moderação. Beethoven.
E ela tem no corpo físico o mesmo efeito daquela música melancólica, lembra? Em diminuir o padrão respiratório, tá? Embora seja com estrutura totalmente diferente, tá? Sabendo de Beethoven, vale a pena ouvir de novo. Isso é um andar? Então, esse Qual? é o segundo movimento do concerto para piano número 5, chamado Concerto Imperador. Não tem nada a ver com isso. Perfeito. Nós estamos escutando e ao mesmo tempo vendo a imagem. Isso. Qual a A diferença? imagem também transmite, né, uma leveza, Também. o maestro ali, claro. Isso influencia na gente. Tudo isso influencia, gera uma memória. Para o cérebro, o som está fazendo um efeito à parte. Ele tem uma função fisiológica. Quando a gente associa isso à imagem, a gente vai ter outros efeitos. A gente vai gerar uma complexidade de efeitos. E vai gerar uma memória de longo prazo. Uma vez mais que vocês ouvirem essa música, algumas dessas aí na vida, nunca mais vai esquecer. Porque a gente contextualizou essas obras. E também por causa do estudo, tá bom? Então esse é um... Oi. Uma dúvida. A própria Brendan, ela comenta que pessoas que são muito especiais pra gente, tipo filho, marido, essas pessoas, mãe, bem próximas do pai, você mantém uma espécie de um cordão umbilical energético com ligação com essas pessoas, aqueles entes queridos. Então, eu fiquei pensando, se eu escuto uma música que tem uma transformação, causa uma ressonância muito boa em mim, através desse cordão eu poderia estar transmitindo isso a todas essas pessoas? Pode. E acontece. Tá? Chamado de cura horizontal. Todas as relações que a gente tem, de alguma forma, a glândula pineal atua isso, tá? Mas especialmente em relações familiares muito próximas, mãe e filho, isso é transmitido. Então, tudo que eu fizer de bom para toda mãe, mais do que o pai, né? Eu já comentei que O amigo. o pai contribui alguma coisa aí, mas a mãe, como filho. Tem alguns estudos mostrando até que átomos que a mãe cedeu para o filho durante a gestação, às vezes ficam naquela pessoa que nasceu por quase 20 anos. São estudos mais recentes. Então existe uma conexão fortíssima aí. E o que você faz com você, obviamente, passa para os filhos. Claro, guardando as limitações, os bloqueios, a estrutura, a parte energética, tudo do outro ser, né? Mas é como se você estivesse fazendo uma oração constante. Tá bom? Isso é uma primeira ideia. Na verdade, a gente vai transitar também por uma apreciação musical quando estivermos fazendo os estudos de ciência e espiritualidade. Aí, em algum momento, nós vamos conhecer um pouco mais de determinados instrumentos, saber o que aquele instrumento faz cientificamente no corpo da gente, só aquele instrumento. Imagina uma orquestra toda. Então, a gente está ouvindo clarinetes, trompas, flautas, violinos, o piano. Nós vamos estudar depois o que faz uma trompa no corpo da gente. O que o violino causa é diferente do violoncelo? Totalmente. Apesar de serem cordas, tá? A estimulação dos centros energéticos é diferente. O contrabaixo estimula mais os centros inferiores. O violoncelo estimula o centro cardíaco. O violino estimula os chakras, os centros superiores. E a gente vai estudar com pormenor essas histórias todas. Então vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho. As pessoas que quiserem receber a terapia passe vão ser orientadas para subir lá. A Sônia vai fazer uma oração Para final. encerrar o tempo de curso.